Bom dia, turma! Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez? Quem bora? Glória a Jesus. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Bom dia, turma! Glória a Deus pela vida daqueles que acordaram cedo no domingo, gente. Vocês merecem parabéns. Bom dia, Lu. Deus te abençoa. Bom dia, Rose. Glória a Jesus, viu? Bom dia, Lene. Deixa eu ver quem mais deu bom dia. Bom dia, Jonas. Miss you too. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Bom dia, bom dia. Glória a Deus, né? Vamos para mais um dia. Como é que vocês passaram o sábado? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo firme e forte? Seguindo o propósito? Exalar Cristo nessa nação, nessa terra? Nós já vamos orar, vamos falar com o Pai. Convide um irmão para estar aqui. Mande um aviãozinho e convide. Pode ser que não entre, né? Porque hoje é domingo, o povo dorme até mais tarde. O povo gosta da folga no domingo. Tem gente que trabalha a semana toda, né? E trabalha também no sábado. Só consegue descansar no domingo. Amém? Abre já sua Bíblia lá em... Nós vamos começar a ler o livro de Timóteo. Já deixa aberto. E nós vamos orar e falar com o Pai. Amém? Aleluia. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Mais uma manhã nós acordamos, nós estamos de pé porque o Senhor permitiu que nós acordássemos, Pai. Deus, nós entendemos que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, que o Senhor tem todo poder, toda majestade a Ti pertence. Obrigado por ter nos escolhido, Deus. Obrigado por ter nos amado tanto assim, que nos resgatou, nos comprou para si, escolheu ser o nosso dono, Pai. Obrigado por tudo isso. Nós te pedimos perdão nesta manhã, Pai, por tudo que fizemos que não agradou ao Senhor, que ofendeu a Tua santidade. Nós pedimos perdão agora, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que as misericórdias que se renovaram permaneçam sobre as nossas vidas, porque nós precisamos, Pai. Nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias, porque somos mal, com o coração caído. O tempo todo, Deus, tendemos a inclinar para as obras da carne. Mas nesta manhã, Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos socorro, socorro, Deus, porque o nosso coração ele é mau. E o tempo todo ele tenta burlar o sistema contra nós mesmos. Então nos ajude a permanecer, nos ajude a manter um coração inclinado para o Teu Espírito, a permitir que o Espírito governe e lidere a nossa vida. A palavra vai nos ensinar, Deus, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas em vez disso sejam cheios do Espírito Santo, desde que Ele governe a vida de vocês. É o que diz, meu Deus, a Tua palavra. Diante dessa palavra, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, governe, lidere a nossa vida em nome de Jesus. Que nós possamos nessa manhã nos entregar mais, entrar numa atmosfera diferente com o Senhor. Que o ambiente onde nós estamos, Pai, seja cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, cheio, meu Deus, do poder que vem do alto, Deus. Que a partir desse momento, Deus, nós possamos mesmo entronizar os nossos pensamentos ao Senhor e louvar e bendizer o Teu santo nome. Domingo, Pai amado, um dia de descanso para muitos, dia de separar, dia de louvar, dia de bendizer ao Senhor, dia de entregar adoração a Ti, Pai. Separar um dia ao Senhor.
Que este domingo seja abençoado, que ele tenha a tua presença e a tua essência. Meu Deus, que aquelas pessoas que vão visitar a casa dos meus irmãos, Pai, almoçar com eles hoje, ao entrar nesta casa, possa sentir a tua presença em nome de Jesus. Eu sei que pode ter pessoas trabalhando nessa hora, Pai, e aqui assistindo esse devocional. Então, Pai, toca nesta hora e que o coração dele, a empresa, o lugar onde ele está, o ambiente, seja tomado pela presença do Senhor em nome de Jesus. Deus, nós queremos passar tempo aqui praticando Eclesiastes 10:10. Nós queremos amolar o machado, Pai, para que o momento do corte da árvore seja rápido. Muitos gastam tempo demais tentando cortar a árvore, mas não gasta tempo amolando o machado. Ou seja, querem fazer um tanto de coisa, querem operar, querem ser um tanto de coisa, mas antes eles não são na tua presença. Eles não buscam ser filhos, não buscam, meu Deus, receber essa paternidade do Senhor, não buscam viver uma vida de intimidade contigo, Pai, de relacionamento. Então volta o nosso coração para o lugar certo. Quando o Senhor colocou Adão no jardim, Pai, ele foi criado perfeito como o Senhor é perfeito. A única ordenança era para não comer da árvore do fruto. E ele come, Deus. No momento que ele come, Deus, ali ele perde seu coração e ele se inclina para a natureza da carne. Mas nós te pedimos, faz, Deus, de novo. Muda o nosso coração, porque uma vez que Jesus ele veio e nasceu de novo e fez com que nós pudéssemos ter uma nova vida, faz assim também, Deus, conosco. Assim como Adão era. Nos deixa ser, Pai, com um coração puro, um coração sincero, diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a tua presença possa fluir neste lugar e que a tua palavra possa ser revelada. Venha com palavra rema sobre as nossas vidas, Deus. Palavra revelada em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pai, por me deixar ser participante da tua obra. Glória a Deus. Bom dia, galera. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Tô tomando um chazinho quentinho. Aqui tá frio, gente, mas pensa o tanto que tá frio. Pois tá frio, tá? 1 Timóteo, capítulo 1. Bora ler? Antes de ler o versículo 1, eu vou ler a introdução, tá bom? A introdução do livro. Nós vamos ver que as cartas agora, eu vou ler na sequência, Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essas cartas, elas são cartas chamadas de cartas pastorais. Que acontece? Quando a gente vai ler Romanos, quando nós lemos Coríntios, Gálatas, Efésios, todas essas cartas vão vir trazendo Cristo, revelando a doutrina cristã, comportamentos, e vai falar coisas que são de prática nossa do dia a dia, conduta que nós devemos ter na presença e um tanto de coisas mais. Só que quando a gente chega nessas 3 cartas, são cartas destinadas ao pastoreio, como se deve comportar, o que deve fazer, e instruções, né, que Paulo ele vai liberar sobre a vida ali desses pastores e de pessoas que servem no ministério, né? Coloquei aqui, ó, vamos ler. As cartas de 1º, 2º Tito, 1º e 2º Timóteo e Tito são chamadas de cartas pastorais desde o século XVIII. Faz sentido de tratar essas cartas de maneira conjunta, porque elas têm semelhanças marcantes de estilo, de vocabulário e contexto. Elas estão separadas das demais cartas de Paulo, porque são as únicas escritas para os seus colaboradores do Evangelho. As cartas pastorais tratam de questões estruturais da igreja, diferente de outros que Paulo escreveu, né? São voltadas para homens, é o que eu falei. Tanto Coríntios, Romano, vai tratar de doutrinas cristãs, de Cristo e tudo mais. E essas cartas vêm como cartas pastorais, destinada aos que servem na obra. Autor, nós sabemos que é Paulo. Muitos vão contestar isso e falar assim, não foi Paulo que escreveu, pelo período que foi achado esses escritos, e alguns alegam que Paulo morreu em Roma pela primeira vez.
E quando você vai ver e vai juntar, Paulo ele dá os indícios de que essa carta ele escreve na terceira prisão dele. Contexto. Paulo provavelmente escreveu estas cartas após o período coberto no livro de Atos. O livro da prisão domiciliar. Cadê? No livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos termina com o apóstolo dos gentios na prisão. Segundo a tradição, Paulo foi libertado dessa prisão domiciliar e em seguida continuou seu ministério na região do Mediterrâneo, talvez até o alcançado Espanha. Durante esse período ele visitou Creta e outros lugares. As cartas de 1 Timóteo e Tito foram escritas nesse intervalo de uma obra missionária posterior. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para tratar de alguns problemas com a falsa doutrina. Isso está registrado em 1 Timóteo 1, 3 e 4. E Tito foi deixado em Creta, após os esforços iniciais para estabelecer uma igreja nessa região. Por fim, Paulo foi preso novamente, o que levou provavelmente à sua execução, que ele foi para a masmorra. Nesta última prisão, Paulo escreveu 2 Timóteo, para pedir que o jovem pastor Timóteo o visitasse novamente e para dar exortações finais ao ver seu martírio que se aproximava. O propósito. Em cada uma das cartas, Paulo instrui seus jovens colaboradores a viver sua fé e a ensinar os outros a fazerem o mesmo. As 3 cartas se preocupam consideravelmente com as falsas doutrinas e seus efeitos prejudiciais da igreja. Em cada carta, Paulo escreveu para refinar o seu representante perante a igreja, para sustentar o padrão da verdadeira doutrina e para mostrar a sã doutrina desde resultar em um viver condigno. Em 1 Timóteo, Paulo orientou seu discípulo e amigo a se opor ativamente ao falso ensino. É o que vem rolando aí desde quando a gente chega lá em Coríntios, as cartas sempre vão repetir isso. Paulo tratando de questões que alguém chegava e ensinava uma outra doutrina e ali essa doutrina começava a prevalecer. Paulo mais uma vez vai falar sobre o falso ensino, que é algo que a gente tem que tomar cuidado até hoje, tá, gente? Tem um tanto de gente que abre aí o Instagram, abre as redes sociais, e prega, muitas das vezes heresia, não condiz com o ensino verdadeiro. E aqui mais uma vez Paulo vai falar sobre isso. Ele também o instruiu quanto ao tipo de comportamento que deve caracterizar os membros da igreja. Então isso ainda vai chegar a nós. A carta de Tito tem um propósito semelhante, embora tenha menor abrangência. Ao tratar do caráter dos membros da igreja, Paulo apresentou a luz da obra de Cristo. A mensagem de 2 Timóteo, a última carta de Paulo, é bem diferente. É uma missiva muito mais pessoal, uma carta de um amigo para o outro. Paulo estava preparando o discípulo Timóteo para levar o ministério adiante, principalmente depois que ele se fosse. Vários temas são tratados nessa carta. Então vamos lá agora para a nossa leitura. Oh, aleluia! Pegou seu marca-texto, caneta, caderno? Então bora. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Que a graça de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, lhes dê graça e misericórdia. Paulo, ele acha bonito que ele sempre vai falar eu, Paulo, apóstolo de Cristo, escolhido pela vontade. Outra vez ele dá ênfase aqui ao fato dele entender que ele tinha sido levantado por Deus, que o Pai tinha escolhido ele para anunciar as boas novas. E ele fala que fui levantado pela ordem de Deus, o nosso Salvador, o Pai de Cristo, E que a paz dele seja com vocês. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo e eu sou um apóstolo levantado por Deus. Versículo 3. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e adverti certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Significa que tinha pessoas que estavam ali pregando um outro evangelho que era totalmente diferente daquele que Paulo pregava.
Gente, hoje não é muito diferente. Às vezes nós gastamos tempo com pessoas, gastamos tempo discipulando, ensinando, amando vidas, trazendo para perto, ensinando um evangelho verdadeiro, mostrando como que a palavra de Deus ela traz algumas verdades. E aí você gasta tempo, você investe na pessoa. Aí chega um outro incircunciso, né, uma outra pessoa qualquer, começa a ensinar uma outra doutrina e essa pessoa tem facilidade de ser levada por essa nova verdade, que muitas das vezes pode te levar para um buraco, que vai te enganar e não vai ter efeito nenhum, e tudo aquilo que você aprendeu uma hora pode ir por água abaixo. Então vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês estudam, quem tira tempo para ministrar sobre a vida de vocês. A igreja que vocês têm congregado é uma igreja que prega a verdade, anuncia, sabe, algo verdadeiro, condiz com o que o evangelho fala, sabe? Nós precisamos tomar o cuidado e guardar o nosso coração para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Paulo vai falar isso, ele vai falar assim, fiquem atentos, estejam fundados em Cristo, que o alicerce de vocês seja de fato Cristo, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então tomem cuidado, gastem tempo mesmo buscando a palavra de Deus, recebendo revelação do alto, sabe, tendo intimidade com o Senhor, porque uma das coisas que eu acho que tem muita valia para ser um cristão é ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual é o entendimento que você tem quando você escuta algo, você sabe dizer se aquilo é uma verdade ou se aquilo é uma mentira. Então você consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Tem pessoa que não sabe e aí vai recebendo tudo que as pessoas ministram vai recebendo. Então busque discernimento de Deus para que você possa entender ambientes, pessoas, que o Senhor te revele corações, sabe, para você saber quem que vai trazer para perto, quem que você não vai. E aí ele fala, tomem cuidado com todas essas coisas que são contrárias à verdade que um dia eu preguei para vocês. Nem desperdicem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Cuidado com as distrações. Paulo está falando assim, olha, não desperdiça seu tempo com discussões intermináveis. Por quê? Os falsos mestres que estavam chegando ali naquele lugar, eles começavam a discutir e falar, e às vezes tinha pessoa gastando tempo, discutindo, contando, não é isso, Paulo não ensinou isso, não é dessa forma, olha, Cristo, nananana. Então, a pessoa vai ficar discutindo de lá, você discute daqui e não vai chegar em lugar nenhum. E hoje também acontece, várias vezes você vê cristão discutindo, mas a igreja é amilenar, pós-milenar, a igreja vai reinar, a igreja não vai reinar, sabe? O anticristo nós vamos ver, não vamos ver. Como é que vai ser isso? Tem tribulação, metade da tribulação, a igreja não passa por tribulação. Então vai ser discursos que não vão chegar em lugar nenhum, porque essas verdades só o Senhor sabe. E tem linha teológica para todas essas discussões, né? Cada um que vai defender esse ponto tem aí os seus argumentos. Então tomem cuidado e não perca o tempo de vocês com discussões infindáveis que não vão chegar a lugar nenhum. Antes mesmo, gastem tempo em dedicar ao evangelho, em pregar as boas novas e não queira discutir, sabe? Gente que para você na rua e fala assim, mas você não pode ser um cristão usando calça, você não pode ser um cristão fazendo isso. Olha, são coisas que vai ter pensamentos diferentes e argumentações diferentes. Não gaste tempo com discurso que não vai levar a lugar nenhum. Igual da mesma forma que Paulo fala sobre o discurso, não desperdiçam tempo, ele está falando assim, olha, o tempo de vocês é muito valioso, é muito precioso. O que você tem feito com o seu tempo? Como que tem sido essa distribuição aí do tempo de vocês? E ele vai falar assim, em vez disso, promovam o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Você tem promovido o propósito de Deus?
Às vezes a gente fica gastando tempo com coisa que não edifica, sentando em roda que tá todo mundo conversando ali, abobrinhas, asneiras, e não tem nada que edifica ali naquele meio. E aí você fica pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Ao invés disso, levanta e fala assim, gente, Deus abençoe vocês, vou precisar sair aqui. E aí você vai ler Bíblia, vai passar tempo no monte orando, vai jejuar, vai buscar mais de Deus e gaste tempo anunciando o evangelho. Seja para a pessoa que está no ponto de ônibus, no seu trabalho, seu vizinho, mas gaste tempo com aquilo que vem do céu, sabe? Com um propósito que é de Deus. Existe um propósito, gente, que é anunciar o evangelho, que é anunciar boas novas. Então empenhe-se nisso, dedique, gaste tempo nisso. Talvez você hoje não tenha segurança ainda de evangelizar, de levar o evangelho, a palavra de Deus. Então você gasta tempo buscando o Pai. Gasta tempo buscando a presença de Deus, falando, Deus, me enche, porque eu quero anunciar essas boas novas. Então bate mesmo aí e fala assim, Senhor, eu quero, busca e anseie mesmo por querer mais de Deus, para que você possa anunciar de uma verdade que vem de Deus. Amém? Continuando. O alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro. Olha como que o nosso coração ele tem que ser. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro. Busquem e anseiem por esse coração. De uma consciência limpa, de uma fé sincera. Paulo está dando aqui algumas credenciais que um cristão precisa ter. Um coração puro, consciência limpa, fé sincera. A sua fé é sincera? Ou você só usa a sua fé quando você está querendo algo com Deus? Se você tem uma fé sincera, você crê todos os dias firmemente na palavra. Você crê que Jesus morreu, que Ele vai te buscar e que a sua esperança é viva. Sabe o que é ter uma esperança viva? É todos os dias você acordar com anseio no coração e falar assim, Pai, muito obrigado, porque essa leve, momentânea tribulação, ela não vai durar para sempre. Porque um dia o Senhor vai voltar para me buscar, eu vou morar com o Senhor. Essa é uma fé sincera, onde você crê naquilo que Deus ele ainda vai operar sobre a sua vida. Você crê naquilo que Ele já fez por você. E a sua vida não é de qualquer maneira. Você não vive mais de uma forma aleatória. Você passa a viver como alguém que carrega uma fé sincera, proclamando o evangelho, querendo e buscando mais desse Deus, conhecendo e tendo intimidade com Ele. É o que nós precisamos, gente. Coloca isso na sua mente. Nós precisamos buscar ter relacionamento, intimidade com Deus, dia após dia, para a gente poder conseguir viver isso aqui, ó. Uma fé sincera, consciência limpa e um coração puro. Porque só Cristo vindo todos os dias e purificando a nossa vida é que nós vamos conseguir chegar nesse ponto de ter um coração puro. E Paulo está falando assim, Timóteo, é sobre isso. Olha, eu te levantei, você está aí nessa igreja, não gaste tempo com discursos infindáveis. Você que trabalha na obra, você que entende o chamado que tem, não gaste tempo à toa, mas em vez disso, gaste tempo anunciando o evangelho. Olha, Timóteo, gaste tempo operando o propósito que Deus um dia depositou no seu coração. Faça aquilo que Deus estabeleceu para que você faça, porque muitos vão tentar roubar o coração de vocês por conta de discussões, por conta de distrações, e isso não vem de Deus. Execute o propósito com um coração puro, com uma mente limpa e uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Olha como é que Paulo trata isso. Alguns desviaram dessas coisas. De quais coisas? De um coração puro, de uma fé sincera, de uma consciência limpa. Por conta de quê? Por conta de ego, por conta de vaidade, por conta de querer estar certo. Gente, eu sempre tive pânico. Eu nunca fui aquela que fica no meio das conversas discutindo predestinação, não predestinação, pré-milenista, amilenista. Nunca fui e nunca serei. Porque eu acho que quem está discutindo geralmente já tem uma coisa fixa, né, no coração. Já tem uma ideia ali formada. Dificilmente ela vai mudar. Isso não interfere na salvação. Se você acredita em calvinismo, em arminiano, isso
não impacta na sua salvação. Porque se você entende que a sua salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, tanto faz se a igreja vai passar por tribulação, se não vai, sabe? E para que você vai ficar gastando tempo com isso? Batendo boca com isso? E eu creio que a doutrina que estava sendo pregada ali era uma doutrina ainda falsa. Devia ser um povo falando assim, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E ali Paulo falou assim, não gasta tempo com isso não. Só vive de maneira correta. Só caminhe com a fé sincera. Sabe? Então não gaste tempo com discussões infindáveis que não vão levar a lugar nenhum. Paulo chama isso de desperdiçar tempo, de desviar das coisas que vêm de Deus. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora façam com tanta confiança. Paulo está dizendo, esse povo aí, essa turma aí, embora eles falam com confiança, embora eles tenham ali talvez uma autoridade para falar, nem eles mesmos sabem o que estão falando. Fazem isso para serem conhecidos. O que isso nos remete? Ao ego, ao status. Pessoa que não recebeu nada de Deus e fica ali naquele status, querendo falar, querendo aparecer, querendo ter o título de líder, querendo fazer um tanto de coisa a fim de ser visto. Então guarde o coração de vocês. Gente, eu aprendi a simplicidade das coisas. Cristo, ele é simples. Ele não opera nesse tanto de, no muito, sabe? Deus é simples e ele opera nos detalhes. Quando a gente vê, eu consigo olhar para Maria, Deus virou para ele e falou assim, agraciada és tu. Deus achou graça em você. Eu creio que quando Deus ele olha para Maria, ele viu nela simplicidade. Ele viu nela uma humildade de coração para receber aquilo que ele ia liberar sobre a vida dela. Vocês entendem? Porque se Maria não fosse humilde, se ela tivesse um pouquinho de soberba, eu creio que o apontamento dela para Deus seria, Deus, como assim? Não vou fazer não. Isso demonstra arrogância no nosso coração. Mas a humildade e a simplicidade vai conseguir dizer, sim, Senhor, faça conforme o teu querer. Não me sinto capaz, mas se o Senhor achou graça em mim, amém. Opera em mim a tua vontade. Eu já falei aqui na semana passada sobre o livro Humildade, a beleza da santidade. É um livro do Andrew Murray, acho que é assim que fala. Um livro excelente, falando sobre humildade. Muito bom mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade, leia. Por quê? Porque quanto mais simples o nosso coração conseguir ser, quanto mais humilde o nosso coração conseguir ser, mais nós teremos de Deus. Porque Ele anseia que a igreja dele se encontre de forma simples e humilde. Jesus, hora nenhuma, ele demonstrou poder. Hora nenhuma ele demonstra status, ego. Ele não vira para os irmãos dele quando os irmãos dele falaram assim, quem que é você para fazer alguma coisa, né? Os irmãos menosprezam ele. Jesus poderia falar assim, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Em vez disso, gente, ele nunca vangloriou diante daquilo que ele era. Sabe, se Cristo, tendo todo poder, tendo toda glória, ele estava com o Pai no momento da criação, ele viu tudo se fundar, ele foi ali o fundador de todas as coisas, ele hora nenhuma, ele vangloria daquilo que ele era. A palavra nos diz, ele foi humilde, esvaziando-se de mesmo e se entregando por uma morte de cruz. Você consegue entender isso? Como assim, gente? É uma loucura. Um homem que tem todo o poder se esvaziar do seu poder para se redimir por uma nação, por um povo, para morrer por um povo. É engraçado, né? Ele tendo todo o poder, se fez servo, humilde e simples. A gente não sendo nada, natureza caída, nós queremos ser o máximo. Nós queremos ter poderes, nós queremos ter os dons aí do Espírito Santo para falar que temos os dons. Gente, nós precisamos ainda mudar muito o nosso coração. Às vezes nós não entendemos que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino virado, sabe?
é menos, 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 que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua. Então se livrem de ego, se livrem de status, não queiram alcançar esses lugares, porque esses lugares roubam o nosso coração. E ali a gente perde tempo em não operar o propósito de Deus. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Isso nos impede de alcançar as bênçãos que já estão liberadas. É isso, Raira? Sim, é isso mesmo, Nanda. Quando você não caminha com o coração simples, quando você tem soberba no coração, ainda falta humildade, ainda falta simplicidade, é pessoa que gosta de ter muito, eu preciso de ter infindáveis sapatos, roupas e nananã. Sabe que tem exagerado demais? Pois é, você impede de viver muita coisa com Deus. Porque Deus, ele gosta de um coração simples. Eu creio que foi isso que ele viu em Maria. Talvez uma mulher que estava ali preparando para o casamento, não tinha muito, com o que ela tinha, ela fazia com zelo, com amor. Eu vejo que é isso que o Senhor, ele conta. Não é quantos copos e quantas taças, xícaras, pratos que tem na sua casa para você fazer uma mesa linda. A simplicidade é você pegar o que você tem. Se você não tem mesa, forra um tapetinho no chão. Se você tem mesa, mas não tem os materiais, é fazer com a simplicidade do que você tem. Se você não tem garfo e faca, mas coloca ali uma colher, a forma que você tem para poder comer. Se é uma cumbuquinha de madeira, independente, gente, a simplicidade de trazer Jesus para perto. Deus, ele agrada disso. Eu não monto mesa porque eu não tenho as coisas para poder montar a mesa. Não tenho supply, não tenho isso, não tenho aquilo outro, não tenho taça. Gente, não precisa disso. A simplicidade é você pegar o que você tem e fazer com todo zelo. É você ter umas 3 blusas e ela tá sempre limpinha. E sempre costurada, sem fio soltando, sabe? Com zelo, com amor. Isso mostra simplicidade. Remete, tipo, Deus, eu não tenho muito, mas aquilo que eu tenho, eu te entrego com excelência. Sabe? É você pegar igual, por exemplo, diante daquilo que você for fazer, você entregar toda a sua simplicidade e o máximo. Gente, eu não sou teóloga. Não sou. E todas as manhãs eu busco entregar para vocês o melhor meu. O meu máximo. Se algum dia alguém levantar e falar assim, Raira, eu não concordo com isso que você falou, isso aqui não estava certo, eu vou falar assim, meu irmão, eu não fiz curso de teologia, eu não estudei, mas em tudo que eu fiz, eu entreguei o meu melhor. E de acordo com o conhecimento que eu tinha. Eu sei do peso que tem sobre a minha vida, que é o peso de ensinar. Ai de mim se ensinar para vocês de uma forma errada, mas eu busco todos os dias com zelo, com amor, sabe? Mais de Deus, eu busco ser cheia de Deus todos os dias para não entregar da minha carne para vocês, mas entregar daquilo que Deus, ele tem para poder fazer. Então, eu tô dando um exemplo com a live. Mas diante de todas as suas funções, tudo que você for fazer, que o coração de vocês seja simples, nunca busque ego e nem status. Amém? Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e o profano. A lei não veio para o justo. Aquele que já faz tudo certo, aquele que já é justificado, não faz sentido ele aplicar a lei. Mas a lei veio para os transgressores, para os rebeldes, para os irreverentes, né? E os pecadores, para os ímpios. A lei veio para esses, para revelar o caminho certo e mostrar como deve ser seguido. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas, gloriosas, confiadas a mim, por nosso Deus bendito. Então a lei, gente, ela vem para quem? Aqui está falando que ela não veio para o justo. A palavra diz que não há um justo sequer. A lei veio para que nós possamos olhar para ela e saber o que nós devemos ou não fazer. Ame, honre os seus pais. Não mate, não roube, não jure,
Não coloque isso aqui falsamente, não seja gananciosos, muito menos mentirosos. A lei, ela vem como um espelho, para nós todos os dias olharmos para ela e identificar aquilo que precisa ser mudado dentro do nosso coração. A lei veio para aqueles que vivem na imoralidade sexual. Olha aí, veio para aqueles que são profanos, pecadores, irreverentes. Para esses são a lei. Aí eu te pergunto, nós somos santos? Nós somos os certinhos, que não precisa da lei, que não precisa hora nenhuma olhar para a lei? Ei, amiga, bom dia, fica gravada. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá bom? No YouTube é bom que você pode colocar no 2 vezes e escutar rapidinho. Gente, a lei veio para nós. E nós precisamos olhar para ela. Hoje nós conseguimos ser santos por meio de Cristo e ter uma vida separada. Ser santo significa ser separado, mas justo ninguém é. Por conta própria, não. Nós somos justos por Cristo, justificados por Ele. Mas nós mesmos não somos justos. Então, se nós não somos justos, nós precisamos olhar corretamente para a lei. Precisamos olhar corretamente para a lei, gente. E não tem outro caminho. Você olha, ela é o seu espelho e ali você vai aplicar tudo quanto nela está escrito. Aprender a honrar seu pai e sua mãe, não ser ganancioso, não causar divisão, não ser falso, não ser mentiroso, roubador, julgador e plá. Um tanto de coisa que nós precisamos mudar dentro do nosso coração. A lei veio para nós olharmos para ela e mudar as nossas condutas em nome de Jesus. Versículo 12. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu de fé, de amor que vem de Cristo Jesus. Vamos lá. Paulo está dizendo aqui que ele agradece a Deus pela força recebida. Esse também é um motivo de nós darmos graça nessa manhã. Rendemos graças a Deus porque Ele nos deu força para avançar em sua obra, para completar aquilo que um dia Ele estabeleceu sobre a nossa vida. E Ele vai falar assim, olha, Ele me considerou digno de sua confiança e me designou para servi-lo. Gente, essa palavra não foi só sobre a vida de Paulo, é também sobre a nossa vida. O Senhor, Ele confiou em você. E Ele designou a você um papel muito especial, que é anunciar boas novas do reino. Aí ele diz, embora eu fosse blasfemo, eu fosse o pior, né? Paulo vai falar que ele era o pior dos pecadores. Ele reconhece o tanto que a natureza dele é caída. Ele diz o seguinte, embora eu fui perseguidor da igreja, embora eu fui um blasfemo violento, porque Paulo, ele perseguia a igreja. Ele diz o seguinte, a misericórdia de Deus me alcançou e me fez transbordar, me encheu de fé e amor. É isso que o Senhor ele quer falar com você nessa manhã. Olha, coloca agora o seu nome. Eu, Raira, agradeço a Deus pela força que Ele me deu. Ele me considerou digna da sua confiança e me designou para servi-lo. Embora eu, Raira, era blasfêmia, perseguidora, violenta, tinha os meus erros. Você vai falar os seus erros, né? Cada um tem os seus erros. Embora eu cometi ofendi muito a santidade de Deus. Contudo, olha aqui, glória a Deus. Glória a Deus por esse contudo. Eu, Raira, recebi a misericórdia. Porque agia por ignorância. Eu não sabia o que estava fazendo. Paulo declara que tudo que ele fez que não condizia com o evangelho de Cristo, ele fez por ignorância. Então tem muitas coisas que nós cometemos no nosso passado, que nós fizemos foi por ignorância.
Mas a partir do momento que a luz vem sobre a nossa vida, o nosso comportamento ele é transformado. Então o que transforma uma vida é o encontro real com Jesus. Porque quando nós encontramos com Jesus, ele transborda a nossa vida, enche ela de fé e enche ela de amor. A partir de agora, a nossa vida não é mais da mesma forma. Nós somos aqueles que tem pessoas falando assim, nossa, eu tô desesperado porque eu fui mandado embora do trabalho, não tenho trabalho, nananã, nananã, nananã. E aí nós viramos e falamos assim, calma, o Senhor não perdeu o controle. Ele vai te dar uma saída, Ele vai suprir na sua vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos aqueles que têm fé para acreditar que a porta fechada do emprego não é o fim. Nós somos aqueles que com todo amor passa do lado de um morador de rua e entrega para ele não só a marmita, mas entrega para ele também um abraço. Eu lembro o dia que eu estava passando de frente a uma padaria e tinha um morador de rua lá e eu peguei, virei nele e falei assim, deixa eu te dar um abraço. Aí dei um abraço nele, ele não estava assim sujo, estava simplesmente sentado na calçada e eu falei assim, ó, deixa eu te dar um abraço. Aí ele virou e falou assim, que felicidade que eu fiquei agora com a sua doação. Porque para mim é muito fácil pedir dinheiro, mas eu não posso sair na rua pedindo um abraço. E aquilo, eu lembro que isso me marcou e fica no meu coração até hoje. Até hoje. O dia que eu dei nele um abraço, ele falou assim, eu vejo Deus em você. Porque você me deu um abraço. Gente, é pouco demais. É algo que está no nosso alcance de fazer. Uma vez que nós encontramos com Jesus, Ele transbordou a nossa vida, encheu ela com fé e com amor. Só o amor que vem de Deus faz a gente abraçar um morador de rua. Porque na nossa cabeça, a gente tem um tanto de pensamento em relação àquele morador de rua. Mas se você deixar de lado os seus pensamentos e permitir que o amor ele transborde na sua vida, você vai chegar e vai abraçar. Ele disse, dinheiro eu posso pedir, abraço não. Olha que coisa mais difícil de ouvir. Quantas pessoas que estão na rua que estão precisando de um abraço e você pode fazer isso. Então faça. O faça, sabe? Seja diferente e transborde do encontro que tem com Jesus. Quando a gente vai ver Jesus ele lá no nascimento dele, Jesus ele nasceu, os 3 magos eles foram visitar Jesus. Chegando lá, o primeiro passo que eles têm é adorar Jesus. Aqueles 3 magos adoram Jesus, entregam para Jesus o presente e eles voltam por um outro caminho. Eles vieram por uma rota e quando eles encontram com Jesus, eles voltam por outra rota. E eu costumo dizer, olhando para essa passagem, que uma vez encontrado com Jesus, nunca mais você volta pelo mesmo caminho. Você pode voltar por um caminho parecido, mas você não volta mais pelo mesmo caminho que você veio. Aquele que um dia recebeu a revelação de quem Jesus é, nunca mais tem a mesma vida. Embora talvez hoje você não consiga aplicar a sua totalidade de fé, talvez você tenha as suas falhas, as suas limitações, sabe? Aquilo que você ainda erra com o Senhor, você nunca mais é o mesmo daquele que era antes. Paulo está falando que ele teve os olhos abertos. Que antes ele cometia tudo isso que ele relatou aqui, olha, no capítulo 12, 13, 14, que ele não tinha conhecimento de quem Cristo era. E ele fazia por ignorância. Hoje vocês não são ignorantes mais. Talvez até ontem vocês tinham um conhecimento, mas hoje já foi liberado outro conhecimento sobre a vida de vocês. Me segue, gente, também. Gosto de fazer vídeos falando sobre Jesus. É mesmo, Alisson? Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, meu irmão? Eu só não vou pedir às pessoas para poder te seguir, porque eu ainda não conheço o seu conteúdo, não sei nada sobre você e é muito perigoso, sabe, meu irmão? Eu creio que se Deus ele tem propósito de te usar falando do amor dele, da palavra dele, ele vai gerar os seus seguidores. Você não precisa entrar em live para pedir às pessoas para poder te seguir. Tá? Se você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida, quem faz é Ele. Eu lembro que o dia que eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu posso patrocinar meu Instagram?
e para poder alcançar mais pessoas, porque eu quero que mais pessoas encontrem esse amor. Deus virou para mim e falou assim: olha, eu não divido glória com ninguém. Para lá na frente você chegar e falar que eu te dei, você comprou seguidor, você pagou para ter seguidor, não. O Senhor, ele faz crescer a obra, viu, Alisson? Não precisa preocupar, porque ele vai te dar crescimento se aquilo que você anuncia é a verdade dele, tá? Então é isso, gente. Eu só não vou falar pra vocês seguirem porque eu não conheço. Primeira vez que eu vejo essa pessoa entrando na live. Então não conheço o material, não conheço nada dele. Se fosse alguém que eu conheço, igual várias vezes eu já cheguei aqui e falei com vocês: sigam fulano de tal, porque eu conheço o conteúdo, eu sei o que a pessoa carrega. Então é muito sério. Nós acabamos de falar: tomem cuidado de quem vocês têm recebido as coisas, quem que tem ensinado vocês. Então nós temos que ter cuidado com isso também, tá? Alisson, de forma nenhuma eu quero te ofender, tá? Mas é porque de fato eu não te conheço. Mas espera que o Senhor, eu vou lá e vou ver sim a sua página no Instagram. Mas eu creio que o Senhor, ele te dará esse crescimento. Então, continuando, gente. Paulo, ele diz que ele fazia tudo que fez por incredulidade, por blasfêmia. Ô Dani, aquele seu segredo já pode contar para todo mundo? Ou não? Você tá aqui ainda, já saiu? O Senhor fez a graça transbordar sobre a vida dele. Ele fala: antes eu fazia por ignorância. Tem coisas que antes vocês não sabiam, né? Vocês eram ignorantes e praticavam. Mas hoje vocês já receberam um conhecimento e têm um discernimento do que é certo, do que é errado. Então vocês têm que caminhar debaixo disso. Ô, gente, a Dani contou... Só não pode postar. Ô, gente, a Dani contou pra mim ontem que ela vai ser mamãe. E Deus abençoe que vai ser de gêmeos. Manda parabéns pra ela, gente. A Dani espera por um tempo pelo milagre dela. Tô muito feliz. Acho que ela já tinha até desistido do coração dela de ser mãe. E ela descobriu que vai ser mamãe. E já tô orando, Dani, vai ser gêmeos em nome de Jesus. Então manda parabéns, enche ela de amor, cobre ela aí com amor e ore pelos nenéns dela. Já profetizo, a palavra tem poder pelos nenéns. Glória a Deus, isso me deixou muito alegre ontem. A Dani é uma amiga, uma irmã na fé de muitos anos. E eu tenho muita gratidão pela vida dela. E ontem eu fiquei muito feliz, gente, com essa notícia. Fiquei. Vamos continuar, versículo 15. Esta é a afirmação digna de confiança. Ô Dani, qualquer dia eu vou fazer uma live, tá? Com você e você conta seu testemunho. Combinado? Não vou esquecer, não. Para aquelas que oram aí pedindo milagre, ora, sabe, pedindo o Senhor para que gere, né? Tem coisa que a gente fica gerando com Deus em oração, gerando. E é tão bom quando a gente escuta uns testemunhos assim, porque isso aumenta a nossa fé. E aí você fala assim: opa, tem esperança que Deus ainda vai fazer algo na minha vida. Então é isso, o testemunho é forte. Pois é, ontem ela me contou alguns spoilers do testemunho e eu vou marcar essa live com você à noite e você vai contar, tá? Assim que você puder falar da gestação. E aí nós vamos contar essa bênção. Esta é a afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Paulo deixa muito claro sobre ele ser o pior dos pecadores. Quanto mais nós vamos aproximando de Cristo, mais nós vamos entendendo o tanto que nós somos pecadores. Já falei pra vocês, quando eu converti eu achava que eu era santa porque eu parei de cometer os pecados que eu fazia no mundo. Aí eu tô assim, tô santa, coitado daquele ali que peca. E aí quando você vai avançando em conhecer a Jesus, conhecer a Deus, você vai aprendendo que quanto mais próximo dele você vai chegando, mais ele vai te mostrando quem realmente você é. E aí eu fui aprendendo. Gente, quanto mais a gente chega, mais caído você descobre que é o seu coração, mais miserável você descobre que você é. Então nós precisamos dessa graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida para nós resistirmos à nossa carne, aos desejos do nosso coração, aos nossos pensamentos impuros. Então nós precisamos nos achegar todos os dias a Deus para sermos purificados.
E Paulo, ele reconhecia que ele era o pior de todos. Por quê? Ele chegou no nível de ter uma intimidade muito grande com Deus. E ali, cada dia mais, o coração dele vinha à superfície. E ele conhecia o coração dele. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, Deus é longânimo, né? Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele, para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Timóteo, meu filho, ele vai falar agora para Timóteo. Estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas, ditas tempo atrás a seu respeito. Que elas ajude a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. O que é entregar a Satanás? Quando uma pessoa está em pecado, você chega para ele e fala assim, conserta. A pessoa não conserta do pecado que ela está cometendo. Aí você vai falar assim, ó, vou te falar de novo. Chama outro irmão e fala assim, ó, fulano está no pecado, não quer consertar, já falei. Se a pessoa não conserta, você tira ela do meio da convivência da congregação. Porque quando ela está na congregação, quando ela está junto como corpo, ela está protegida dos ataques satânicos. Só que quando você fala assim, não quer consertar, não. Gente, nós não temos mais parte com esse irmão. Porque esse irmão estava em pecado, essa irmã estava em pecado e não quis consertar. Aí nós tiramos ela do convívio da igreja, tiramos ele do convívio aqui e entregamos a Satanás. É isso que Paulo está falando. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, guarde a fé no coração de você e deixe a sua consciência limpa, porque muitos deixaram esvair a sua consciência e, como consequência, tiveram a fé naufragada. Acabou, não crê mais naquilo que Cristo fez, estão fazendo heresias, estão andando por outro caminho. E ele falou assim, eu já entreguei eles a Satanás. Não ande dessa forma, não viva dessa forma. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos manter a nossa mente fixa em Deus. O nosso coração totalmente inclinado ao Pai. Você já notou? Eu não sei se todo mundo aqui tem costume de ir no culto ou ir na missa. Sabe quando você tira tempo para ir na igreja? Eu não sei qual que é a igreja que você vai, mas você tira um tempo aí na igreja. Aqueles que não tiram talvez não vão entender o que eu vou falar. Mas aqueles que tiram tempo para ir na igreja, você vai na igreja por costume todo ali, final de semana. Eu acabo indo quase todo dia. Mas todo domingo é normal da maioria dos cristãos. Você vai na igreja todo domingo. Se você fica um domingo sem ir, aí você fala assim, nossa, o tanto de coisa que eu consegui fazer nesse domingo. Aí no próximo domingo, se você fala assim, nossa, tem um aniversário pra eu ir, hoje eu não vou na igreja não. Se você falta na igreja 2 domingos, gente, você voltar no terceiro é um parto, é uma luta. Ou seja, você vai desfazendo das práticas cristãs. Quando você vai todo domingo, aquilo ali já é sua rotina, já faz parte da sua vida. Só que quando você deixa de ir um final de semana, no outro você já fica com preguiça, no outro sua carne já não quer, no outro você dá uma desculpa e ali você vai afastando da fé. Porque a congregação é que nos ajuda a manter unidinhos ali, cada um partilhando das dificuldades, das vitórias, das dores. Um chora de um lado, outro sorri de outro, igual ontem mesmo, por exemplo. Não tinha tantos motivos para me alegrar. Eu falo que feliz eu sou todos os dias, mas não tinha tantos motivos para me alegrar. Mas ontem, no final ali do dia, eu recebi a notícia que a Dani ia ser mãe e eu sei o tanto que ela queria isso no coração dela. Eu fiquei feliz pra dedéu. Pra dedéu é pra demais. Eu fiquei feliz pra demais. Porque quando a gente tá junto no corpo, a alegria de um é a nossa alegria. A tristeza de um é a nossa tristeza. Da mesma forma que eu sei que a outra Dani, a Dani do Mundo Fofo,
ela perdeu a mãe, vai fazer agora acho que uns 70 dias, mais ou menos, 75, pelo que a gente tá acompanhando aí. No Dia das Mães, gente, embora eu tava muito feliz porque eu tava com a minha mãe, eu fiquei triste por conta da Dani, que eu falei, Deus, toma o coração da Dani nas suas mãos. Ela perdeu a mãe tão recentemente e eu tô sentindo dor por ela. Eu ia postar foto com a minha mãe, eu falei assim, não vou postar foto com a minha mãe. Porque quando você posta foto com sua mãe, aquele que não tem mãe, aquela que não tem mãe, olha para aquela foto e fala assim, nossa, hoje tá todo mundo postando foto de mãe. Sabe, tem tantos outros dias para eu poder escrever um texto para minha mãe, para eu poder postar uma foto com ela. Talvez eu vou gerar uma ferida no coração quando eu posto. Vocês entendem? Então, a minha mente funciona dessa forma. Eu quis falar assim, não vou. É tipo um quebra-cabeça. É isso. A união do corpo de Cristo, a motivação, a poder transformador, renova a nossa fé. Justamente isso, Lu. Sabe, viver em comunhão, gente, é muito bom. Não estou dizendo que é perfeito. Os nossos irmãos e nós temos falha. Nós não conseguimos, às vezes, ver todos os nossos defeitos. Às vezes você olha e fala assim, eu sou muito bom. Mas talvez você é autoritário. Talvez você não sabe viver em grupo. Talvez você não é preguiçoso. Sabe? Cada um vai ter as suas falhas e os seus defeitos. Mas quando nós entendemos que o amor que nos une é muito maior do que o que nos separa, a gente vive o sobrenatural de Deus. Então é assim, eu quero deixar essa palavra para vocês. Me diz uma palavra se você sentir, estou precisando ouvir uma palavra. Senti nada ainda não, viu, Vânia? Mas a palavra está sendo liberada aqui nesta manhã. Que a fé e o amor seja transbordante na sua vida, tá? O que é a palavra que está sendo liberada aqui nessa manhã, eu creio que se você entrou nessa live, tem um propósito e ela vai atingir o seu coração. Paulo está falando que antes ele era pecador, ele era falho e transgressor. Mas uma vez que ele encontrou com Cristo, a misericórdia de Cristo alcançou a vida dele e ele foi transformado e transbordou de amor e fé. Que o amor e a fé possam transbordar na sua vida em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não aceitou Jesus, que gostaria de fazer isso agora? Você entrou aqui pela primeira vez, você não sabe muito do que eu tô falando e quer aceitar Jesus como seu Salvador. Quer ter uma vida diferente, quer mudar. Não quer mais viver da forma que você vivia. Um dia, lá no caminho de Damasco, Paulo ele foi revelado ali diante dele o Senhor Jesus. E ele mudou o caminho. Paulo estava indo, eu já sou um pouco séria, mas sou alegre. Amém. Paulo, ele estava indo matar os cristãos. E ali no caminho de Damasco, ele teve um encontro com verdadeiro amor. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Ele vai falar desse amor. Então, se você quer ter sua vida transformada, escreve assim nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E eu vou orar por você. Deus é bom, né, gente? Deus é bom e quem não presta é o diabo. Eu oro, viu? Oro por vocês. Oro por vocês. Oro para que vocês deem fruto no Senhor. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Pai? Ai, fechei a Bíblia, peraí, não posso. Se você quer voltar, também coloca aí nos comentários, eu quero voltar. Vou tomar meu cafezão, vou me ajeitar para ir pro culto. Tem culto hoje 10 horas, tem culto às 18h30. Se você mora em Belo Horizonte, é o meu convidado, é a minha convidada para estar na igreja. Só se você não tiver igreja, tá? Os que têm igreja, vai cada um pra sua, tá bom? Amém? Coloca sua mão no coração e vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Repete isso comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós queremos te agradecer por esse momento, por esta palavra, pelas bênçãos do Senhor, pelos neném da Dani, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos e te rendemos graça. Deus, o Senhor é bom.
o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Nos ensina a ser leal ao Senhor, nos ensina a transbordar de graça, de transbordar de amor, de esperança. Em nome de Jesus, papai. Meu Deus, que o Senhor possa mesmo encontrar lugar no nosso coração, fazer morada e transformar-nos dia após dia por meio do teu Espírito Santo. Que a tua igreja aqui, Deus presente, possa render frutos ao Senhor, frutos incontáveis. Guarda a mente, guarda o coração de cada um deles, para que eles possam mesmo, Deus, permanecer no Senhor, para que eles possam anunciar boas novas, para que eles possam mesmo caminhar, Deus, prosseguindo em direção ao propósito do Senhor que vem por meio da fé. Livra eles, Pai, de discussões infindáveis que vão causar distrações. Livra eles de falso ensino, Pai. Em nome de Jesus, conduza eles a firmarem a casa na rocha, a estruturar a casa, a aprofundar as raízes, para que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Hoje é domingo, um dia de descanso para muitos, Pai. Eu peço ao Senhor a alegria, a paz, o amor do Senhor, para que possamos viver em harmonia com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que vão estar à nossa volta. Que tenhamos sempre uma palavra para poder liberar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, cada um dos meus irmãos. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da casa, ao lado deles, livrando eles de todo mal em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor e a sua paz esteja, Pai, sobre cada uma das vidas aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Para os que entraram agora, que estão chegando atrasados, eu não vou falar nada com vocês, viu? Todo domingo tem live, tem que chegar cedinho. 6h40. Amanhã, 6h40, eu espero vocês aqui. Façam um excepcional dia e não se esqueça de transbordar, tá bom? Eu vou ensinar uma coisa para vocês, com um exemplo muito bom. Faz assim, ó, você vai respirar e vai prender a sua respiração. Faz assim, ó. Não soltem, fica aí ainda. Se você não soltar esse ar, faz assim, ó. Solta agora. Se você não solta esse ar, você morre. Assim também é no reino de Deus. Não adianta você conhecer e nunca liberar. O ar é como se fosse a palavra de Deus. Entra e sai. Entra e sai. Então libera aquilo que você aprendeu nesta manhã. Em nome de Jesus. Para os que não estão no grupo ainda, eu vou deixar o link nos stories. Vai lá, clica no grupo, porque depois do meu café eu vou mandar a tarefa do dia. Tarefa do dia e a música devocional. Um beijo, um queijo, cheirinho e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Ótimo início de semana. Nós começamos a semana da melhor maneira. Força, fé, foco e propósito. Beijo. Ei, Tiara, tá entrando atrasada, hein? Já tô desligando. Beijo, eu amo a sua vida, viu?